Pronto, então iniciando a gravação, a gente vai iniciar a aula de hoje. Pedir desculpa aí pelo atraso, né? Como eu falei com vocês ontem, apareceu esse imprevisto aí, mas vamos iniciar. A gente vai dar continuidade hoje falando de funções, né, continuando a aula da semana passada, tá? Vou falar hoje, terminar a parte de funções, falando de função linear do primeiro grau, e na semana que vem daí a gente fala de exponencial e logaritmos. Então deixa eu projetar aqui. Pronto, então vamos lá. Deixa eu só liberar aqui que tem gente entrando ainda. Pronto, acho que agora dá pra gente começar. Bom, deixa eu ver aqui. Então a gente parou aqui, né, gente? Só para fazer uma retomada aí, a gente na semana passada a gente falou aí sobre a definição de função, né? Uma função como uma relação entre duas grandezas. Não é toda relação que é função. A gente viu que para que uma relação seja função, todos os elementos do conjunto partida devem estar associados a elementos do conjunto chegado. E cada elemento do conjunto partida não pode estar associado a dois elementos do conjunto chegado. Daí a gente viu alguns exemplos, tá? Depois a gente viu o domínio de uma função real, definimos a função injetora, sobrejetora e bijetora. Pronto, então a gente parou aqui. Então eu vou dar continuidade hoje falando então de funções do primeiro e do segundo grau. Tá? Então eu vou defini-las, ver aí as características dessas funções, para a gente poder seguir. Então vamos lá. Pessoal, só que me confirma, vocês estão vendo a apresentação? Está aparecendo? Sim. Tá, Sim. Então bora lá. Então, ó, o que é taxa média de variação? Então vamos começar pegando esse exemplo da física, para a gente definir uma função do primeiro grau. Então a tabela 1 a seguir contém o registro da altura de um menino André, dada em centímetros, em cada mês após seu nascimento, num período de 12 meses. Esses dados foram obtidos em arquivos do seu pediatra. Então, esse exemplo foi retirado daquele livro que eu indiquei para vocês, né, da UFMG, que, como ele é um livro online, está disponível, gratuito, então a gente vai usá-lo. Tá? Eu tenho o link lá naquele documento inicial da disciplina, né, no plano de ensino da disciplina. Então, esse exemplo foi retirado de lá. Então, nessa tabela 1, a gente tem a altura do André, em função de sua idade, essa altura é dada em centímetros, então o comprimento dele, em meses. Então, desde o seu nascimento até ele completar um ano, né, 12 meses. Então, no primeiro ano, ele foi aí ao pediatra, né, nesses períodos de tempo, e aí foi medido seu comprimento, né, sua altura, então, em cada um período, dado em centímetros. Então, ao nascer, por exemplo, André media 46 centímetros. Né? Com um mês, ele continuou com o mesmo comprimento, 46 centímetros. Aos 2 meses de idade, ele estava medindo 49 centímetros e meio. Então, né, nesse segundo mês, ele cresceu 3 centímetros e meio. Aos 2 meses e meio, 51 centímetros e meio. Aos 3 meses e meio, 54 centímetros e meio, e assim, né, por diante. Bom, aí vem uma pergunta. Quantos centímetros André cresceu entre 2 e 2,5 meses? E entre 2,5 e 4,5? Né? Então vamos lá, vamos analisar primeiro essa primeira pergunta, entre 2 e 2,5. 2 e 2,5, nesse intervalo. Quantos centímetros André cresceu entre 2 e 2,5 meses? 2 centímetros. 2 centímetros, né? Porque ele passou de 49,5 para 51,5, certo?
Se eu colocar aqui, ó, de 2 para 2,5, ele passou de 49,5 para 51,5. Então ele cresceu 2 centímetros, ok? Deixa eu colocar aqui então. Ele cresceu 2 centímetros, porque ele passou de 49,5 para 51,5. Tá? E entre 2,5 e 4,5 meses? 4 centímetros e meio. Quatro e meio? Vamos ver, ó. Então, entre 2,5 ele pesava 51,5. 4 meses e meio ele pesava 57. Então, 57 menos 51,5, ele cresceu quanto? Alguém falou aí? 4,5. 4,5? 4,5 ou 5,5? Ó, É 5,5. é 5,5, né? Ó, é 57 menos 51,5. Então é 5,5, tá? Então ele cresceu 5 centímetros e meio. Pronto. Bom? Tudo bem até aí, gente? Todo mundo entendeu isso? Vou deixar aqui em vermelho. Sim. Sim. Ok? Então, assim, a gente pode ver, por exemplo, se eu perguntar aí, no primeiro ano de vida, quantos centímetros André cresceu? 73? 73, ó. Ele, ao nascer, ele pesava 46. No primeiro ano, ele estava pesando 73. Então, quanto ele cresceu? O quanto ele cresceu vai ser essa diferença. 73 é a medida dele com um ano, mas como ele, Entendi. ao nascer, pesava 46, então vai ser 73 menos 46. Que Entendi. vai dar quanto? 27. 27. Perfeito. 27. E dos 6 primeiros meses, quanto ele cresceu? 14. Quanto? 14. 14 centímetros, né? Porque, ó, nos 6 primeiros meses, ao nascer ele media 46, aos 6 meses 60. Então ele cresceu 14 centímetros. É 60 menos 46. Certo? Bom, entenderam isso, gente? Aí eu Sim. pergunto a vocês, Sim. em média, quantos centímetros André cresceu por mês no primeiro ano de vida? Vou escrever essa pergunta aqui, ó. Dois vírgula 25. Alguém falou que é 2,25. Deixa eu só liberar aqui que tá alguém pedindo entrar. Então, vamos lá. Alguém falou que é 2,25. Vamos conferir? Ó, então, veja, se eu quero saber qual foi a média de crescimento de André no primeiro ano de vida. Então, eu sei que em 12 meses, né, no primeiro ano, ele cresceu, a gente fez a conta aqui, ó, 73 menos 46 deu 27. Tá? Então, ele cresceu 27 centímetros em 12 meses. Tá? Então, deixa eu escrever isso aqui, ó.
Então vamos lá, o crescimento médio no primeiro ano de vida foi de, vou calcular aqui, então vamos lá, então é 27 centímetros em 12 meses, eu vou fazer 27 dividido por 12, que vai dar quanto? Vamos pegar a calculadora para fazer a conta aqui, 27 dividido por 12, alguém fez aí? 2,25. 2,25? 2,25 o quê? Centímetros por mês. Né? Então ele cresceu 2,25 centímetros por mês. Tá bom? Deu para entender isso, gente? Sim, Isso professor. aqui é média, né? Média. Tá bom? Então, quando a gente fala em média, não significa que todo mês ele cresceu 2,25. Então, isso aqui a gente está falando, quando a gente está falando em média, a gente está calculando, pegando o valor total, comprimento total e dividindo por 12. Tá? Mas veja, tem mês que ele cresce mais que isso, tem mês que ele cresce menos. Por exemplo, entre 1 e 2, ele cresceu 3,5 centímetros. Entre 0 e 1, ele não cresceu nada. Então, isso varia, né? Mas por isso que é em média. Tá bom? Então, tem mês que ele cresceu mais, tem mês que ele cresceu menos, mas esse aqui foi a média. Média de crescimento. Tá bom? Bom, seguindo aqui. Então, gente, deixa eu só liberar aqui que tem gente entrando. Então, o que é que nós temos? Então, veja só. Por que eu falei em média, né? A taxa de variação média, então, vai ser o quê? Vai ser a variação da altura pela variação da idade. Foi o que nós calculamos quando eu perguntei para vocês qual tinha sido o crescimento médio do André ao longo do primeiro ano de vida. Então, eu peguei a variação da altura no primeiro ano de vida, que a gente viu que era 27 centímetros, e dividi pela variação da idade, que nesse caso, no primeiro ano de vida, eu considerei em meses, então eu dividi por 12. Por isso que a taxa média de variação teve como resultado 2,25 o quê? Centímetros, porque é a medida de comprimento, por meses, que é a medida de idade que eu usei aqui. Então, por isso que ficou 2,25 centímetros por mês. Tá? Então, aqui eu estou calculando a taxa média. O que a taxa média representa? Em média, quanto ele cresceu a cada mês. Isso não significa que ele cresceu exatamente o mesmo valor a cada mês. Isso é uma média, né? Como o nome diz. Mas significa que em alguns meses ele pode ter crescido menos, em alguns meses ele cresceu mais, mas na média ele cresceu aquele valor. Bom, dizemos que uma função é crescente num certo intervalo i, né? Então se você pega, por exemplo, eu peguei um intervalo de um ano, né? Eu peguei o comprimento do André no primeiro ano de vida, então aí o intervalo vai ser o primeiro ano de vida, né? Então ela é crescente quando? Quando, se você pegar dois valores do seu domínio e calcular suas imagens, então, se o valor A é menor que o valor B, a imagem de A tem que ser menor que a imagem de B. Voltando para a função que a gente viu no exemplo anterior. Se a gente considerar que a altura é uma função do tempo, é uma função da idade, o que vocês acham? Essa função seria crescente ou decrescente? Crescente. Por que crescente? Porque todo mês ele está crescendo, assim, entre aspas, 2,25. Isso, é crescente porque a média é 2,25, muito bem. Então, se você pegar dois tempos aqui, por exemplo, pegar o tempo igual a zero, né, logo quando ele nasce, e vou pegar após 6 meses. Tá? Então, o 6 é maior que zero. Aí eu vou pegar a altura. A altura correspondente ao 6 é maior que a altura correspondente ao zero. Então, por que a função altura
é crescente? Porque conforme o tempo passa, o André está crescendo. Então, a sua altura está aumentando. Né? Então, por isso que nós teríamos uma função crescente. Tá? Então, a função é crescente se, dados dois números nesse intervalo i, né, A e B, se A é menor que B, então a imagem de A é menor que a imagem de B. Caso isso ocorra ao contrário, então se você pegar dois números A e B, de tal maneira que A é menor que B, mas a imagem de A for maior que a imagem de B, então seria esse segundo caso, a função seria decrescente. Né? Então, qual seria um exemplo de função decrescente? Vamos supor o seguinte: eu, Gabriel, estou acima do peso. Aí eu vou no nutricionista e faço uma dieta. Tá? Então, em 2 meses, eu consigo perder 6 quilos. Então, aí eu vou anotando toda semana o meu peso. Imagina o seguinte: eu hoje peso 100 quilos. Aí, semana que vem, eu vou me pesar, estou pesando 98. Né? Na outra semana, eu vou me pesar, meu peso é 97. Né? Depois, na outra semana, eu vou me pesar, meu peso é 96,5. E assim sucessivamente. Então, veja, nesse caso, conforme o tempo passa, né, a cada semana o meu peso está diminuindo. Então, se eu pegar, dois tempos diferentes, hoje, que é semana 0, vamos supor, e daqui 2 semanas, então se eu pegar semana 2, então o 0 é menor que 2, só que o meu peso hoje é maior que o meu peso daqui a 2 semanas. Então, aí eu teria um exemplo de uma função decrescente. Porque aí, conforme o tempo passa, menor vai ser o meu peso. Bom, então esse seria um exemplo de uma função decrescente. Bom, e aí o que tem a ver isso com a taxa média de variação? Né? Se a gente tem uma função crescente, essa taxa média de variação ela vai ser positiva. E se a função for decrescente, essa taxa média de variação vai ser negativa. Por quê? Porque se a função é crescente, então veja, a gente está aumentando, como o exemplo que eu dei da altura do André. Né? Então, a gente viu que a taxa média é 2,25. Por quê? A cada mês a sua altura está aumentando. Então, no exemplo que eu dei da dieta, se eu pensar que eu estou perdendo peso a cada semana, então aí a taxa de variação do meu peso é negativa. Por quê? Porque eu estou perdendo peso, está diminuindo. E numa função constante, a taxa média de variação é 0, porque aí nem aumenta e nem diminui. Tá? Então, se a gente calcular a taxa média de variação, a gente consegue definir se uma função é crescente, decrescente ou constante. Vai depender o quê? Vai depender do seu sinal. Né? Tá? Então, se a taxa média de variação é positiva, a função é crescente. Se a taxa média de variação é negativa, a função é decrescente. E se a taxa média for nula, a função é constante. Bom. As funções que têm taxa de variação constante, né? Então veja, só não confunda, aqui quem é constante é a função, tá? Aqui eu estou falando de taxa de variação. Então, se a taxa de variação for constante, a função é chamada de função linear. Por quê? Numa função linear, o gráfico é uma reta. Então, em quaisquer 2 pontos que você pegue dessa reta e calcule a taxa de variação, você vai ter o mesmo valor. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Então, vamos pegar esse exemplo. Considere que o preço de uma corrida de táxi, em reais, é calculada pela função P de D igual a 3,30 mais 2,04D, onde D é a distância percorrida em quilômetros, representada pelo menor número inteiro maior que a distância percorrida pelo táxi. Qual a taxa média de variação no intervalo de 3 a 7? Então, o que significa? Veja só. Deixa eu fazer um desenho aqui. Deixa eu copiar esse exemplo aqui, gente. Depois a gente vê isso aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer um desenho aqui assim, ó. Vocês vão lembrar do ensino médio quando vocês estudaram funções.
né? Mas isso é importante a gente retomar. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho o preço da corrida em função da distância, né? Então eu vou colocar aqui, ó, preço em função da distância. Tá? Esse preço é dado em reais, essa distância é em quilômetros. Tá? Aí, ó, a função que relaciona essas duas grandezas é dada por essa lei aqui. Ó, tá? Então, é 3,30 mais 2,04D, que na verdade esse D é dado por um número inteiro, tá? Mas eu vou considerar um D real aqui, só para em termos de representação. Aí o que, que eu tenho? Eu vou ter uma reta assim. Ó. Deixa eu mudar essa cor aqui. Né? Então, essa reta representa essa função aqui. Né? Eu vou falar daqui a pouquinho por que eu sei que é uma reta, porque é uma função do primeiro grau. Vocês devem lembrar isso no ensino médio, né? No ensino básico. Tá? Então, essa aqui é uma função do primeiro grau, né? É uma função em que o gráfico é uma reta. Eu sei que é crescente aqui, a gente sabe, porque esse coeficiente aqui é chamado de coeficiente angular. Né? Por isso que eu sei que é crescente. Mas vamos supor que a gente não sabe disso ainda. Aí eu vou calcular aqui, ó, qual a taxa média de variação no intervalo de 3 a 7. Então, o que, que eu vou pegar? Eu vou pegar D igual a 3, vou botar aqui assim uma representação, mais ou menos aqui assim, 3. E vou pegar D igual a 7. Vou pegar aqui assim. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou para cada número aqui, vou botar aqui. Pronto, tá? Então, para D igual a 3, eu vou calcular a imagem. Vou colocar aqui. Ó. E depois, para D igual a 7, eu vou calcular a imagem. A imagem aqui é o preço, né? Preço da corrida. Pronto. Tá? Então, vamos lá. Para D igual a 3, gente, qual vai ser o preço de uma corrida se eu andar 3 quilômetros? Nove e quarenta e dois. 9,42, você fez o quê? Você multiplicou 2,4 vezes 3, é isso? Aí deu 6,12 mais 3,30, então deu 9,42, certo? Sim. Então vamos lá, vou botar aqui, ó, 9,42. Bom, então olha só, para D igual a 3, se eu percorrer 3 quilômetros, eu vou pagar 9,42. E se eu percorrer 7 quilômetros, qual vai ser o preço? 17,58. Perfeito. Ó. Então é 2,04 vezes 7, que vai dar 14,28, mais 3,30. Então vai dar 17,58, é isso? Isso. Tá, então 17,58. Pronto. Bom, então veja como, ó, que no gráfico eu representei direitinho. Para 3 igual a 7, né? O meu preço da corrida é R$ 9,42. Se eu andar 7 quilômetros, eu vou pagar 17,58. Tá bom? Entenderam até aqui, gente?
Mas o Sim. que ele Sim. pede? Ó? Ele pede para a gente calcular a taxa média de variação. Qual foi a taxa média de variação? Então, qual a diferença de preço das duas corridas? Oito vírgula 16. Certo. Deixa eu inserir aqui que eu fiz. Tá, letra A. Então, vamos lá, alguém falou aí. Qual é a diferença de preço? 8,16. 8,16. Então, deixa eu botar uma fração. 8,16. Então, o que eu fiz para calcular? Eu fiz 17,58 menos 9,42. Aí chegamos nesse valor aí. 8,16. Então, essa foi a diferença no preço. Agora, o que eu faço para calcular a taxa média? Bom, a diferença no preço foi essa. Né? Essa diferença no preço corresponde a uma diferença de 4 quilômetros. Então, eu faço 7 menos 3. Então, isso vai dar 4 quilômetros. Então, em média, qual foi a diferença? Qual foi a taxa média de variação? 2,04. 2,04. 2,04 o que, gente? Quais são as unidades aqui? O preço é calculado em que unidade? Reais por quilômetro. Perfeito. Ó. 2,04 reais por quilômetro. Bom, então, observem, ó, calculei a taxa média de variação, né, se eu considerar um intervalo de 3 a 7 quilômetros. Então, eu estou considerando que aqui eu faço uma corrida de 3 quilômetros e por ela eu pago R$ 9,42. Depois, se eu fizer uma corrida de 7 quilômetros, eu pago R$ 17,58. Então, a taxa média de variação, né, considerando este intervalo, é a diferença entre os preços dividido pela diferença entre as distâncias. Então, dá R$ 2,04 por quilômetro. Bom, então, deixa eu botar aqui, ó. Normalmente, a gente representa essa taxa média assim, ó, por delta y sobre delta x. Delta, na matemática, a gente usa quando a gente quer representar uma variação. Então, é a variação do y, por isso que eu fiz esse menos esse, pela variação do x, que é esse menos esse. Normalmente, o y representa o eixo das ordenadas e o x o eixo das abscissas. Né? Aqui, ao invés de x e y, eu poderia colocar delta P e delta D. Né? Também daria na mesma, delta P, né? E delta D. Né? É a variação do preço pela variação da distância. Bom, entenderam isso, gente? Alguma dúvida aqui? Então, eu vou dar agora 2 minutinhos para vocês fazerem a letra B. Agora eu quero que vocês calculem. E a taxa média de variação no intervalo de 5 a 8? Qual vai ser?
Dá 12,04. 2,04? Sim. Vamos conferir então, ó. Se eu fizer a variação do preço, então, hein? Bom, mas para fazer a variação do preço, eu preciso calcular o preço para D igual a 8 e o preço para D igual a 5. Então, vamos lá, para D igual a 8, vai ser 8 vezes 2,04. Então, vai dar quanto? 16,32, não é isso? E para D igual a 5, né? Vai dar 10,20. Faço 2,0. Ah, não, espera aí, desculpa, gente, eu esqueci de somar 3,30. Então aqui vai dar 19,62. E aqui vai dar 13,50. Ok? Aqui embaixo, então, eu vou ter a variação na distância. Então agora é 8 menos 5. Menos 5. Bom, então vai dar quanto? 19,62 menos 13,50 vai dar 6,12 dividido por 3. E aí a gente calcula, dá 2,04 reais por quilômetro. Certo, gente? Até aí? Alguma dúvida? Alguém não Tudo entendeu, não certo. chegou nesse resultado? Tudo certo, né? Então vamos lá, vamos comparar os dois resultados? Olha só, os resultados são iguais, né, Dó? Deu 2,04 na letra A, 2,04 na letra B. Bom, se eu pegasse, gente, quaisquer dois valores para D e calculasse essa variação, né, como a função é uma função do primeiro grau, né, eu teria sempre o mesmo valor. Agora você tem aqui algumas condicionantes. O domínio aqui, eu fiz essa reta, mas na verdade não é bem uma reta, porque o D é um número inteiro, tá? O correto seria pontos, só para deixar claro. E também você nunca percorre uma distância negativa, então o domínio aqui seria os números inteiros maiores que zero, tá? Se você considerar isso, você vai ter o quê? Para qualquer dois valores de D que você pegar e calcular essa variação, a taxa de variação vai dar sempre 2,04. Observe que na função aqui, ó, o 2,04 aparece aqui, ó, é o número que está multiplicando esse D. Né? Então isso não é à toa, gente. Né? Esse número aqui na função, então, vai ser sempre, né, na função do primeiro grau, vai ser chamado de taxa média de variação. Ou a gente também chama de coeficiente angular. Então, esse número que multiplica a sua variável independente, que no caso aqui é a distância, ele vai definir essa inclinação da reta. Se a reta for crescente, o gráfico vai ser assim, ó, conforme o D cresce, o P cresce. Então aqui a reta é crescente. Então, se a gente lembrar do slide anterior, a gente vai ver se a taxa de variação, a taxa média de variação, ela é positiva, a gente tem uma função crescente. Então, se você pegar dois valores de D, 7 é maior que 3, então a imagem de 7 é maior que a imagem de 3. Dá para ver isso aqui no gráfico. Bom? Então, não é à toa, gente. Tá? Se essa função, por acaso, fosse decrescente, se a reta tivesse assim, ó, né, aí essa taxa de variação seria negativa. Bom? Então, se a gente vier para cá, ó, aqui esse quadro resume um pouco disso que eu falei. Deixa eu levantar ele aqui. Tá? Então, esse quadro resume, ó. Olha essa definição. Uma função linear é uma função que pode ser expressa por y igual a f de x igual a x mais b. Assim. Em que x é a variável independente e a e b são números reais constantes. Então, quando a gente tem uma função aqui, ó, a gente está relacionando duas grandezas, que elas são representadas pelas variáveis x e y. Esse y é uma função de x, então a gente pode escrever também usando essa notação. Então, aqui a gente diz que x é a variável independente, né, e y é a variável dependente. Por quê? Porque o y depende de x.
Tá? Então, quando você for dando valores para x aqui, qualquer número que você coloque no lugar do x, você vai calcular um y. Bom, A e B são dois coeficientes. Então, no caso de uma função linear, ela vai ter sempre esse formato, sempre representado por essa equação, onde A e B são dois números reais. O A é um número que está multiplicando o x. Ele é chamado de coeficiente angular. E o B é o termo independente, que é o coeficiente linear. Tá? Então, esses dois coeficientes eles estarão representados no nosso gráfico. Esse número aqui é a tangente do ângulo de inclinação com o eixo x, e o B, o coeficiente linear, vai indicar o ponto de intersecção com o eixo y. Se eu voltar para aquele slide anterior, deixa eu copiar esse gráfico aqui, ó. Para vocês entenderem. Então, aqui, ó, a minha reta, ela intercepta o eixo y, né, nesse ponto aqui. Então, esse ponto vai ser o B. Então, deixa eu inserir aqui uma forma. O B dá essa interseção. Tá bom? Dá essa interseção aqui. E o que vai ser o A? O A vai ser a tangente do ângulo de inclinação com o eixo x. Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, paralela ao eixo x, por exemplo, aqui, eu vou ter um ângulo aqui, tentar aumentar aqui. Esse ângulo aqui, tá? O ângulo que a reta forma com o eixo x. Essa reta é paralela ao eixo x, então eu tenho um ângulo aqui. Aí, vamos supor que esse ângulo mede θ. Deixa eu inserir aqui. θ. Tá? Então, o que vai ser o A? O A vai ser a tangente de θ. Então, se a gente lembrar assim, ó. O A vai ser igual a delta y sobre delta x, que é igual a tangente de θ. Bom? Então, o A é igual a tangente de θ. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aqui? Pode explicar de novo. Não, isso aqui é o seguinte, ó. Quando a gente tem uma função do primeiro grau, deixa eu deixar aqui. Quando a gente tem uma função do primeiro grau, ela sempre vai ter esse formato, y igual a ax mais b, onde o x e o y são as duas variáveis, né? São as grandezas relacionadas pela função. Então, por exemplo, se eu pegar aquele primeiro exemplo da altura do André, né? Então o y seria sua idade em meses, e o x seria a idade em meses, e o y seria a altura. Se eu pegar o último exemplo do preço de uma corrida de táxi, então o D seria a distância percorrida pelo táxi, e o Y seria o preço pago pela corrida. Então, uma função linear é uma função que relaciona duas grandezas e que tem esse formato aqui. O Y é igual a x mais b.
O gráfico dessa função vai ser sempre uma reta. Essa reta pode ser crescente, mas também pode ser decrescente. Ou também pode ser constante. O que vai definir se a gente tem a reta crescente, decrescente ou constante? O valor do A. Esse A é o coeficiente angular, que nada mais é do que aquela taxa média de variação que a gente estava calculando. Então, quando eu faço ΔY por ΔX, eu estou calculando a taxa média de variação. Se eu considerar esse ângulo aqui que a reta forma com o eixo x, esse ângulo θ, esse ΔY sobre ΔX, que é a taxa média de variação, vai ser a tangente de θ. Então, quando a gente lembrar da trigonometria, pega esse fone, está machucando aqui meu. Se a gente lembrar da trigonometria, a gente vai ter a tangente de θ. Isso aqui é um detalhe, tá? Então, esse coeficiente angular, o A, é a taxa média de variação. E o B é o ponto em que a reta corta o eixo Y, o eixo vertical, essa intersecção aqui. Então, no exemplo do táxi, o A era 2,04, que era a taxa média de variação, e o B era 3,30. Por isso que se eu voltar, ó a equação, 2,04 vezes D mais 3,30. O que significa? Se eu entrar no táxi e falar assim, moço, quero ir ali na padaria, aí ele vai começar a andar. E se chegar na esquina e falar para ele assim, eu esqueci minha carteira, eu vou descer. Bom, então vamos supor, você não rodou nada, sua distância vai ser 0. Então, aqui vai ser 0. Mas você vai pagar 3,30. Pode falar. No caso, AX é 2,04. O A, só o A, é 2,04. O X aqui é o D. Entendeu? Por isso que o A é o número que multiplica o X. E o B é esse outro termo independente, é esse número que está sozinho. Então, nesse exemplo do táxi, o A é o 2,04 e o B é o 3,30. Então, o A, que é a taxa média de variação, define se a reta é crescente ou decrescente. Então, como aqui ele é positivo, 2,04, a reta é crescente. O B indica onde a reta corta o eixo Y. Então, o 3,30 seria esse ponto aqui, ó, de intersecção. Bom? Então, o A, que é o 2,04 naquele exemplo, é chamado de coeficiente angular, e o B, que nesse exemplo é 3,30, é chamado de coeficiente linear. Bom, então, mas vamos ver alguns exemplos agora. Vamos esboçar o gráfico de f de x igual a 2x mais 1. Deixa eu pegar e fazer o seguinte. A gente fazer o gráfico. Vamos esboçar o gráfico dessa função, tá? Bom, veja. Então, quando eu preciso esboçar o gráfico de uma função, eu vou olhar aqui o tipo da função. Essa função é uma função do primeiro grau. Então, essa é uma coisa importante. A gente tem que saber identificar qual é o tipo da função. Por que eu sei que é uma função do primeiro grau? Porque o gráfico ou a função é f de x igual a x mais b. Então, toda função cuja equação tiver esse formato é uma função do primeiro grau, ou é uma função linear. E aí, o gráfico desta função, a gente sabe, gente, que é uma reta. Então, eu sei que o gráfico é uma reta. Se vocês lembrarem lá da geometria plana, que vocês estudaram também no ensino fundamental, no ensino médio, vocês vão lembrar do axioma, né, que diz o seguinte: para eu traçar uma reta, eu preciso de quantos pontos? Quantos pontos eu preciso? 2 pontos. Então tem um axioma na geometria euclidiana que diz assim: uma reta é definida por 2 pontos distintos. Tá? Então, se eu tenho 2 pontos distintos, eu traço uma reta. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer um quadrinho aqui, ó, para eu traçar minha reta. Vou fazer um quadrinho aqui.
uma tabelinha, onde eu vou colocar aqui x e y. X, e y. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, x e y. Aí eu vou calcular, para cada x, eu vou calcular um y. Bom, como o x é a variável independente, eu posso dar o valor que eu quiser dentro do domínio. Então, se a gente lembrar da aula passada, o que é o domínio? São os valores de x para os quais a minha função existe. Como aqui eu tenho uma expressão, né, uma função do primeiro grau, o x pode ser qualquer número real. Então, por exemplo, eu escolho. Diga aí para mim dois números. Os números que vocês quiserem. E diga aí dois números. 2. 2 e outro. 4. 4, tá. Então vamos lá. Vamos pegar o 2 e o 4. Então, veja, para cada um desses números que você escolher, eu vou calcular um y. Aí eu pego, se o x é 2, quanto vale o y? 5. 5, muito bem. Porque, ó, o y, gente, é esse f de x aqui, ó. Então, se o x for igual a 2, vai ficar f de 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 mais 1. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1, 5. Então, significa que se o x for 2, o y é 5. Tá? Agora, vamos pegar para x igual a 4. É 9. 9. Então, vamos lá. Ó. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Muito bem. X for 4, y é 9. Pronto. Aí está. Então, eu tenho uma tabelinha, né, com x e y. Para cada valor de x, eu tenho um y. Ok? Aí, o que eu faço? Eu vou pegar esses pares e vou fazer o gráfico. Aí, outra coisa importante. Deixa eu botar aqui. Outra coisa importante. Cada par ordenado, no plano cartesiano, corresponde a um ponto. Então, aqui eu vou ter. No plano cartesiano, o eixo x é chamado de eixo das abscissas, é esse eixo horizontal. E o eixo y é o eixo vertical. Então vamos lá. Aqui no eixo x eu vou ter 2 e 4. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui assim. 1, 2, mais ou menos aqui assim. Oh, oh. Aqui, gente. Bom, então eu coloquei aqui, ó, x igual a 2 e x igual a 4. Deixa eu copiar aqui. Oh. X igual a 2, x igual a 4. Aí a gente pega aqui, ó. Para x igual a 2, o y vale 5. Então, agora eu vou fazer uma outra escala aqui. Vou botar o seguinte aqui, ó.
mais ou menos aqui, talvez um pouquinho mais para cima. É importante sempre quando for fazer o gráfico, usar uma escala adequada. Ó. Então aqui, eu coloquei o 5, daqui 0 a 5, aí daqui eu vou tentei colocar mais ou menos o mesmo comprimento, então eu tenho mais 5 unidades, aqui vai ser 10. Então se eu pegar, ó, x igual a 2, o y vai ser 5. Então, se eu pegar aqui, x igual a 2... o y vai ser 5. Aí se eu pegar x igual a 4, vai ser 9. Eu coloquei, como eu coloquei aqui de 5 em 5, aqui é 10, o 9 eu coloquei um pouquinho mais para baixo, tá? Pronto, aí está. Então, gente, o que eu tenho? Cada par ordenado corresponde a um ponto. Então, eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Então, a minha reta tem que passar por esses dois pontos. Então, eu vou traçar uma reta agora, ó, passando por esses dois pontos. Vamos para cá, assim. Pronto, vou deixar essa reta em vermelho aqui, vou mudar a cor. Opa. Tá bom? Então, ó, essa reta em vermelho aqui representa essa função. Então, vamos olhar aqui. Nessa função, gente, quanto vale o coeficiente angular? Dois. É 2. Muito bem. Ó, o coeficiente angular é o número que está multiplicando x, é 2. Então, como ele é positivo, a gente sabe que a reta é crescente. Ó. Veja, a reta é crescente. Além disso, o coeficiente angular é a taxa média de variação. Significa que a cada uma unidade que eu varie no x, eu vou ter uma variação de 2 unidades no y. Veja, então, se eu for de 2 a 3, então se eu pegar x igual a 3, quanto vai valer o y se o x for 3? 6. Vai ser 7, porque ó, Certo. a taxa média de variação é 2. Então, se eu aumentar uma unidade no x, eu tenho que aumentar 2 unidades no y. Então, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 7. Depois, ó, se eu de 3 passar para 4, variei uma unidade no x. Então, do 7 eu passo para 9. Então, a cada unidade que a gente varia no x, aumenta 2 unidades no y. Além disso, o coeficiente linear é igual a 1. Significa o quê? Que a reta corta o eixo y aqui no 1. Então, aqui eu tenho que y é igual a 1. Bom, deu para entender, gente, um pouquinho disso aqui? Como é que a gente faz uma reta? Então, para esboçar o gráfico de uma função do primeiro grau, saber que a gente vai ter sempre uma reta, e aí para fazer uma reta é só você obter 2 pontos. Ó. Faz uma tabelinha, obtém 2 pontos, coloca esses pontos aqui no plano, você vai ter a reta. Certo? Deixa eu ver aqui, para a gente fechar aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que já foi lá. Então, olha só. Agora, aquele caso era um caso particular, né? Aí esse aqui é o caso geral. Ó, né? Então, de forma geral, a gente pode lembrar o quê? Se f de x
for igual a x mais b, né? Então, o que eu tenho? Se A for positivo, né, se o coeficiente angular, né, se a taxa média de variação for positiva, eu tenho uma reta crescente. Se o A for negativo, eu tenho uma reta decrescente. Então, aqui o A é positivo, aqui o A é negativo. E o B vai indicar o ponto de intersecção com o eixo Y. Então, aqui, ó, a minha reta, o Y vale B. Aqui, ó, o Y vale B. Bom? Então, esse é o caso geral. Aí, veja esse segundo exemplo. Ó. Determine a função que passa por esse ponto. Né? Deixa eu colocar isso aqui, eu vou fazer nesse cantinho aqui. Então, determine a função que passa por esses dois pontos aqui. Eu esqueci de colocar, mas determine a função linear, né? Tem que, senão fica... Ou determine a função do primeiro grau, tá? É o que linear. Que passa pelos pontos 0, 3 e menos 1 e 1. Então, como é que a gente pode resolver essa questão? Vamos lá, vou fazer aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte. Como é uma função do primeiro grau, eu tenho f de x ou y igual a x mais b. Aumentar aqui a fonte. Tá? Então eu tenho a função do primeiro grau. Aí eu posso pegar esses pontos e substituir aqui, ó, porque agora é o processo inverso. Agora eu tenho dois pontos e quero encontrar a função. Então o que eu sei desse primeiro ponto? Nesse primeiro ponto eu sei que quando x é 0, o y é igual a 3. Tá? Então sempre, gente, num par ordenado, o primeiro valor é o valor do x e o segundo valor é o valor do y. Então, se o x for 0, o y é 3. Então, se eu substituir isso aqui, a minha equação fica assim. Ó. Aqui. Se o x for 0, o y é 3. Tá? Então, eu substituí o x por 0 e o y por 3. Então, olha a minha equação. Então, a gente vai ter b igual a 3. Tá bom? Então, porque a vezes 0, aqui deu 0. Né? 0 mais b, b igual a 3. Aí, então, eu tenho essa equação onde eu já sei que o b vale 3. Aí, eu vou pegar esse segundo ponto. Nesse segundo ponto se o x for menos 1, o y vai ser 1. O y é 1 e o x é menos 1. O b a gente já sabe que vale 3, né? Então eu já vou substituir o b por 3. Ó. Então, vamos resolver essa equação agora para achar o a. Então, vamos lá. Ó. A vezes menos 1 é menos 1, né? Então aqui vai ficar, aliás, menos a. Se eu passar para lá, fica a. E aqui vai ficar 3 menos 1, então a vai ser igual a quanto? A vai ser igual a 2. Então, se eu resolver essa equação, eu acho que o a vale 2. Então, vejamos. Eu tenho uma função do primeiro grau em que eu descobri que o a vale 2 e o b vale 3. Portanto, gente, olha a minha função como fica. Ó. Então, y é igual a 2x mais 3. Bom? Pessoal, então nós fechamos aqui a parte da função do primeiro grau, tá? Essa era a função que eu precisava encontrar. Pois não, pode falar. Pode repetir novamente essa parte? Posso sim. Veja só, o que eu fiz aqui? Eu preciso encontrar uma função do primeiro grau. Vou grifar aqui, função do primeiro grau. Então, o que eu sei? Eu sei que uma função do primeiro grau, ela tem sempre essa equação aqui. Ó. Tá? Então, função do primeiro grau tem sempre essa equação. Então, para encontrar a função que passa por esses dois pontos, eu preciso calcular esses valores de A e de B. Aí, o que eu fiz? Eu usei esses pontos aqui. Quando eu tenho um ponto, gente,
eu tenho um par ordenado. Cada ponto, o primeiro número é o x e o segundo número é o y. Então eu peguei esse primeiro par e substituí aqui, ó. Ficou 3 é igual a vezes o x, que é 0, mais b. Então eu tenho essa equação. Resolver essa equação, eu achei que o b vale 3. Então já descobri o b. Aí eu pego o segundo ponto, né? Aqui, o x vale menos 1 e o y é 1. Então, ó, 1 é igual a vezes menos 1 mais o b, que é 3. Aí eu resolvi essa equação aqui e achei que o a é 2. Pronto. Então, encontrar a função é achar os valores de a e b. Aí eu só fiz substituir aqui nessa fórmula. Essa equação. Entendi, professor. Obrigado. Bom? Então, gente, sempre que a gente falar em uma função do primeiro grau, a gente está falando em uma função desse tipo aqui. Agora vejam, o a aqui é positivo, o a vale 2. Se o a é positivo, essa função é crescente ou é decrescente? Crescente. Perfeito. Crescente. É esse caso aqui. E ela corta o eixo y, se eu fosse fazer o gráfico, ela ia passar aqui, ó, no y igual a 3. Aqui eu sei que o y vale 3, porque é o valor de b, ó. Então, se eu fosse fazer o gráfico dessa função, o gráfico seria parecido com esse aqui, né? Uma função crescente que cota aqui, só que aí o y vale 3. O professor, Pode falar. no caso B é o que sempre vai cortar, não é? O b é sempre o que vai cotar o eixo y. Certo. Sempre. Bom? Bom, gente, então aqui a gente fechou a parte da função do primeiro grau, tá? Aí depois a gente vai falar de grandezas proporcionais para entrar na função do segundo grau. Mas vamos fazer um intervalinho, porque a gente já está aqui há 1 hora e eu sei que é cansativo demais ficar aqui na frente da tela e eu só estou falando. Então vamos fazer um intervalinho, ó, são 10h06. Vamos fazer um intervalo de 14 minutos e a gente volta 10h20. Aí pra gente continuar. Pode ser? Pode ser, professor. Ok. Então eu vou botar aqui no chat. Retornamos às 10h20. Até já.
Olá, pessoal, vamos retornando. Agora que eu vi aqui no chat que a Caína perguntou se tinha parado. Não, meu Deus. Bom, então vamos retornando, tá? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Ok. Então, gente, a gente viu o caso da função do primeiro grau. Agora a gente vai falar, de forma geral, de outras funções polinomiais. Não só do segundo grau, mas do terceiro, do quarto, do quinto grau, enfim. Uma função polinomial de grau n. Tá? Então vamos começar com essa definição. Dizemos que uma variável ou grandeza y é diretamente proporcional a outra variável ou grandeza x se existir uma constante k tal que y seja igual a k vezes x, na qual k é denominada constante de proporcionalidade. Então, y é igual a k vezes x. Aqui nós temos as duas variáveis, né, x e y, são diretamente proporcionais. Então, significa que, conforme a gente aumenta o x, né, o y também aumenta. Né? É aquela ideia que a gente usava, né, sem essa definição mais formal, na regra de 3. Né? E aí, nesse outro exemplo, quando o y é igual a k sobre x, onde k é uma constante de proporcionalidade, a gente tem duas grandezas inversamente proporcionais. O que significa? Que quanto mais a gente aumenta o x, menor vai ser o valor de y. Então aqui, ao aumentar o x, o y aumenta. Aqui, ao aumentar o x, o y diminui. Então aqui as grandezas são diretamente proporcionais. Aqui as grandezas são inversamente proporcionais. Então, esses são alguns exemplos disso, né? Então aqui o que significa? Nós temos aqui o gráfico da função inversamente proporcional. Por quê? Quanto maior o valor de x, menor vai ser o valor do y. Veja que o y, se eu aumento o x, o y diminui. E se eu diminuir o x, o y aumenta. Aqui é a mesma coisa, só que com valores negativos. Bom, agora, se eu tenho uma função potência, o que isso significa? Que agora Ô, professor, dá para o senhor voltar outro slide rapidinho, por favor? Volto, sim. Pode falar. Essa última parte. Essa última parte. Essa parte aqui do gráfico? Isso. Veja, vou pegar os valores positivos. Né? Essa outra parte é a mesma coisa, só com valores negativos. Então, quanto maior o valor do x, menor vai ser o valor do y. Por quê? Se você pensar assim, vamos supor que o k vale 1. Tá? Então, você vai ter y igual a 1 sobre x. Então, se o x for 1, vai ficar 1 sobre 1, o y vai ser 1. Que é esse ponto aqui. Ó. X é 1, o y é 1. Se você pegar x igual a 2, o y vai ser 1 sobre 2. Então, veja que se o x for 2, o y vai ser meio. Está diminuindo. Se eu pego x igual a 3, o que eu vou ter? Eu vou ter 1/3, que é aproximadamente 0,33. Se eu pegar x igual a 4, eu vou ter 1 dividido por 4, que vai dar 0,25. Então, observe que quanto maior o valor do x, menor é o y, porque o x está no denominador. Certo? Até aí? Deu para entender? Até aí? Que quanto maior o x, menor é o y. Então, por isso que o gráfico vai fazendo isso aqui, ó. Porque quando eu vou aumentando o x, a minha imagem vai diminuindo. E o inverso é a mesma coisa. Se eu for diminuindo o x, o y vai aumentando. Por quê? Se eu dividir 1 por 0,1, vai dar 10. Se eu dividir 1 por 0,01, vai dar 100. Se eu dividir 1 por 0,001, vai dar
1000. Então, quanto menor o x, maior é o y. Por isso que aí, esses dois eixos, eles servem aqui como assíntotas. Quer dizer, esse gráfico, ele nunca vai encostar nem no eixo x, nem no eixo y. Por quê? Porque nem o x e nem o y aqui vão ser iguais a zero. Tá? Essa outra parte é o mesmo raciocínio, só que aqui, como o x é negativo, o y vai ser negativo, mas é o mesmo raciocínio. Se você aumenta o x, se ele está se aproximando do zero, você vai diminuindo o valor do y, e vice-versa. Tá bom? Deu para entender isso aqui? Certo. Deu. Bom. Então, nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando você aumenta uma, a outra diminui. E por isso que elas são inversamente proporcionais. Bom, mas se eu pegar essas funções que são proporcionais, né, inversas ou diretas, aqui diretamente, aqui inversamente proporcionais, e aqui o expoente do x era 1, aqui e aqui. Bom, mas aí se eu fizer o seguinte, em vez de 1, se eu pegar um expoente diferente de 1 agora, 2, 3, 4, 5, considerando sempre números inteiros, tá? Então, eu vou ter uma função chamada de função potência inteira. Essa função é proporcional a uma constante x. Então, se eu pegar aqui, ó, y igual a f de x igual a vezes x elevado a p. Então, ó, esse p é um número inteiro. Tá? Por isso que é função potência inteira. Onde a é uma constante e p é um número inteiro chamado de expoente. Então, essa função aqui, ó, é uma função potência inteira. Então, se o x for 2, por exemplo, eu vou ter o quê? Uma função quadrática, uma função do segundo grau, que vocês estão lembrados lá do ensino médio, do ensino fundamental, que o gráfico de uma função do segundo grau, a gente estuda é uma parábola. Vocês devem lembrar isso. Mas o x pode ser 3, 4, 5, 6, 7, pode ser qualquer número inteiro. Então, quando eu tiver uma função desse tipo, posso classificá-las em dois grupos. Eu posso classificar no grupo das funções pares, né? Posso ter uma função par ou uma função ímpar. Então a gente vai passar a ver agora o que significa dizer que eu tenho uma função par ou uma função ímpar. Então, o que vai definir se a função é par ou é ímpar é esse P, é esse expoente. Então, por exemplo, as funções pares são as funções do segundo grau, do quarto grau, do sexto grau, então x ao quadrado, x à quarta, x à sexta. E se for x ao cubo, x à quinta, x à sétima, nós teremos uma função ímpar. Tá? Por exemplo, quando a gente estuda em física lá, queda livre, né? Um objeto, se você soltar ele em queda livre, então a posição dele vai ser metade de g vezes t ao quadrado. Onde g é a aceleração, que no caso é a gravidade para um objeto que está em queda livre, que é aproximadamente 9,8. Então, o gráfico dessa função, né, vai ser o quê? Vai ser assim, vai ser uma função do segundo grau. Se eu fizer a posição em função do tempo ao quadrado. Então, vai ser isso aqui. Tá? Então, sempre que tiver uma função do segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola. Nem sempre essa parábola estará nessa posição, vai depender dos parâmetros da função. Aqui é o gráfico da função y igual a x ao quadrado. Então eu tenho aqui uma parábola com concavidade para cima. Tá? Mas eu posso ter uma parábola com concavidade para baixo, posso ela ser mais aberta, mais fechada, vai depender dos parâmetros da função. Tá? Mas sempre que a gente falar de uma função de segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola. E qual é a característica dessa função por ela ser uma função par? Né? Eu falei assim, como aqui o expoente é 2, eu tenho uma função par. Então, uma função par, ela vai ser sempre simétrica em relação ao eixo y. O que isto significa? Significa que o eixo y é como se fosse um espelho. Né? O que acontece do lado direito, acontece da mesma maneira do lado esquerdo. Então, se você olhar do y para a direita, essa curva da parábola, ela é simétrica, é o reflexo dessa aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, x igual a
e substituir aqui, o y é igual a ao quadrado. Se eu pegar o valor simétrico do a, é o menos a. Então, se eu pegar o menos a elevado ao quadrado, também vai dar a ao quadrado. Então, observe que para valores opostos de x, eu tenho o mesmo y. Isso vai acontecer sempre que eu tiver uma função par. Função par, ela vai ser simétrica em relação ao eixo y. Tá? Seja x ao quadrado, seja x à quarta, seja x à sexta. Então, sempre que eu tiver uma função par, ela será simétrica em relação ao eixo y. Tá bom? Entenderam essa questão da simetria, gente? O que isso significa? Sim. Entendeu? Vamos pegar um outro exemplo. Então, como eu falei, né? Ó, aqui vamos pegar agora de forma genérica. Y igual a x a p. Então, se o expoente for par, eu tenho uma função par, como eu falei, ela é simétrica em relação ao eixo y. Se o expoente for ímpar, então, por exemplo, nesse caso, é menos 1. Né? Porque quando eu digo assim, ó, y igual a 1 sobre x, o expoente é menos 1. Porque quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. Por isso que fica 1 sobre x. Então, observe, ó, quando eu tenho uma função ímpar, a função ela vai ser simétrica em relação à origem. Então, ela vai ser simétrica em relação à origem. Eu vou ter o mesmo reflexo, só que diferente da função par, em que é como se eu tivesse um espelho aqui no eixo y, agora eu vou refletir em torno da origem. Se eu traçasse uma reta aqui, assim, a bissetriz dos quadrantes ímpares, ela ia servir de espelho aqui, né? Então, a simetria em relação ao eixo y, que é o caso da função par, é esse caso. Então, para valores opostos de x, eu tenho o mesmo y, e a simetria em relação ao eixo, em relação à origem, ela vai ocorrer quando a gente tem a função ímpar. Então, quando eu digo função a simetria em relação à origem, veja que eu mudo o sinal da abscissa e da ordenada. Então, nesse ponto, eu tenho A e B, o seu simétrico em relação à origem vai ser menos A e menos B. Aqui está errado, tá, gente? É menos A, faltou um sinal de menos aqui, ó, menos A e menos B. Então, olha que interessante, ó. Aqui eu tenho simetria em relação ao eixo Y. Então, o A é o oposto, mas o B é o mesmo. Aqui eu tenho simétrico em relação à origem. Então eu mudo tanto a abscissa quanto o sinal da ordenada, das duas coordenadas. Tá? Então aqui a função par, e aqui a função ímpar. Então veja, na função par, o que eu tenho? F de x é igual a f de menos x. E na função ímpar, f de menos x é o oposto de f de x. Pois não, pode falar. Mas qual que é a diferença da função par ou da função ímpar? Tipo, a diferença do conceito delas? Veja, qual a diferença? As duas são funções polinomiais, né, desse tipo aqui. Só que na função par esse expoente é par, e na função ímpar esse expoente é ímpar. Ah, tá. Então, as Agora duas entendi. são funções potências, tá? Então as duas são funções potências. O que muda é esse expoente aqui. A vai ser uma constante de proporcionalidade. Então agora, quem são proporcionais? O y é proporcional a essa potência de x. Tá? Então, se esse expoente for par, a gente tem uma função par. Se esse expoente for ímpar, a gente tem uma função ímpar. O que muda no gráfico? Né? O que tem de característica da função par e da função ímpar? A função par, qualquer função par, ou qualquer função desse tipo, em que esse P seja par, ela é uma função simétrica ao eixo Y. O que isto significa? Que se eu pegar a imagem de um número e a imagem do seu oposto, elas serão iguais. Se eu pegar, por exemplo, um número B, aí eu pego o seu oposto, menos B. Então a imagem de B vai ser igual à imagem de menos B.
a imagem de C vai ser igual à imagem de menos C. Assim sucessivamente. Então, na função par, a imagem de um número é igual à imagem do seu oposto. Isso vale sempre para a função par. Na função ímpar, né, se esse expoente for ímpar, vai ser o contrário. A imagem de um número vai ser o oposto da imagem do seu oposto. Quer dizer, deixa eu tentar representar isso aqui assim, ó. Quando eu digo assim, ó, na função par, então eu tenho uma função par, eu estou dizendo assim, a imagem de um número é igual à imagem do seu oposto. Significa que se eu tenho uma função par, a imagem de 2, por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim, ó. Deixa eu pegar um exemplo assim. Seria... Vou pegar um exemplo de função par, vou colocar aqui em cima. Então, se eu pegar assim, y igual a x ao quadrado. Então, vou pegar um exemplo bem tranquilo. Então, o que a gente sabe? Ó? Vou fazer uma tabelinha assim. Vou colocar assim. Ó, vou colocar aqui, ó, x. Deixa eu só ver que acho que tem alguém. Não sei. Vou colocar assim, ó, x, aí eu vou colocar aqui menos x, e aqui eu vou colocar f de x, f de x. Aí eu vou colocar aqui ainda. Só para entender, assim, eu vou colocar assim, 2, aí o oposto vai ser menos 2. Aí eu vou colocar 1, 3, menos 3, 4, menos 4, tá bom. Vou apagar essa. Pega. Tá bom, só para a gente ilustrar. Então aí vamos calcular, ó. F de x, ó. X é 2. Quanto que é f de x aqui, gente, nessa função? Estou fazendo essa função aqui, ó. Se x for 2, quanto é f de x? 4. E f de menos x, quanto é? Menos 4. Eu não preciso dessa essa coluna, eu posso excluir. Ó.
Também é menos 4. Aliás, menos 4 não, desculpa, é 4 também, né? Porque, ó, aí, se x for 2, f de menos 2 vai ser o quadrado de menos 2, também é 4 positivo. Né? Mesma coisa, quanto que é f de 3? É 9. Agora, quanto que é f de menos 3? 9. Também é 9 positivo, porque é o quadrado de menos 3. Qualquer número ao quadrado fica positivo. Então, agora aqui, se x for 4, né? 4 ao quadrado, 16. 16. Agora, menos 4 ao quadrado também é 16. 16. Então, observe o seguinte, ó, na função par, né, a gente está falando aqui da função par, f de x é igual a f de menos x. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora uma função ímpar, quer ver? Deixa eu fazer o seguinte, C... Vou fazer para cá, assim. Deixa eu fazer o mesmo exercício aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó, em vez de x ao quadrado, eu vou pegar x ao cubo. Aí eu vou pegar 2, 3, 4, 5. Então eu vou calcular agora aqui. Aí eu pergunto a vocês, quanto que é 2 ao cubo? 8. 8. E quanto é menos 2 elevado ao cubo? Menos 8. Menos 8. Quanto é 3 ao cubo? 27. E quanto é o cubo de menos 3? Menos 27. Quanto é 4 ao cubo? 64. 64. E o cubo de menos 4? Menos 64. Então veja a diferença, gente. Ó. Na função par, f de x é igual a f de menos x. Por isso que tem essa definição. A função par, f de x é igual a f de menos x. E aí, por isso que quando eu faço o gráfico, se eu pegar ó, 2, f de 2 vai dar 4. Se eu pegar f de menos 2, também dá 4. Aí se eu pego o 3, f de 3 dá 9. F de menos 3 também dá 9. Aí se eu pego 4, f de 4 dá 16. F de menos 4 também dá 16. Então o gráfico fica uma parábola aqui assim, ó. Paralela, desculpa, simétrica ao eixo y. Agora, quando eu pego uma função ímpar, veja, ó, f de x é o oposto de f de menos x. Por isso essa definição, f de x é o oposto de f de menos x. Então, se eu fizer o gráfico, vai ficar assim, ó. Se eu pegar x igual a 2, eu vou ter 8. Se eu pegar x igual a menos 2, eu vou ter menos 8. Então, vai ficar o simétrico em relação à origem. Tá? Se eu pegar x igual a 3, o resultado é positivo. Se eu pegar x igual a menos 3, o resultado é negativo. Então, veja que um ponto está aqui, outro ponto vai estar aqui. Então, o gráfico vai ser agora uma curva assim, ó, simétrica em relação à origem. Então, essa é a característica que define uma função par ou uma função ímpar. As funções pares são simétricas em relação ao eixo y e as funções ímpares são simétricas em relação à origem. Tá bom? Deu para entender isso, gente, esse exemplo? Deu sim. Deu? Tá bom. Então, aí veja, na verdade o que eu fiz aqui é quase esse exemplo, ó, mas vamos fazer aqui para ilustrar bem, quer ver? Ó? Deixa eu copiar. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou copiar, então eu vou aproveitar essa tabela aqui. Ó. Vou fazer aqui a letra A. Então, eu quero esboçar esse gráfico aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar
Para esboçar o gráfico, gente, tenham sempre em mente que vocês precisam fazer o quê? Vocês vão precisar de uma tabelinha para calcular pares. Porque cada ponto do plano cartesiano é um par ordenado. Então eu pego x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Aí quem vai ser f de x? Ó, aqui na letra A é x ao quadrado. Então se eu pegar 2 ao quadrado, vai dar 4. Se eu pegar 3 ao quadrado, dá 9. 4 ao quadrado, 16. Né? Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir mais 3 linhas aqui. Aí eu vou pegar agora os opostos. Ó. Eu vou pegar menos 2. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí eu vou pegar menos 3 e menos 4. Quanto dá o quadrado de menos 2? Se o x for menos 2, qual é a imagem? 4. 4. Se o x for menos 3? 9. Se o x for menos 4? 16. 16. Então veja só. Eu tenho aqui 6 pares ordenados. Cada par ordenado, gente, é um ponto. Né? Eu vou aproveitar essa figura aqui e vou copiar ela aqui. Porque para desenhar uma parábola aqui vai ser mais difícil. Por isso que eu vou aproveitar a figura, tá, gente? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui no Paint, é melhor. Para eu apagar. Só para eu apagar esses valores. Rapidinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nesses valores. Pronto. Melhor. Pronto, vou pegar essa parábola aqui emprestada. Então, gente, o que eu tenho? Eu tenho que colocar esses pontos aqui, ó. Por exemplo, se x for igual a 2, então vamos imaginar o seguinte, ó. Que aqui o x vale 2. Diminui um pouquinho essa letra. Então, se o x vale 2, quanto vale o y? Olha aqui na minha tabela. Se o x vale 2, o y vale quanto? 4. 4. Então, x igual a 2, eu tenho y igual a 4. Tá aqui. Então, eu tenho um ponto. Ó. X é 2, o y é 4. E se o x for menos 2? Vai ser 4 também. É 4 também, não vai? Então, eu coloquei aqui, ó. Se o x é menos 2, a imagem também é 4. E se o x for 3? O Y é 9. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um pontilhadinho. A imagem vai ser 9, né? Tá? Então, aqui a imagem. Vai ser 9. 9. Agora, e se for menos 3? 9 também. 9 também, né?
Bom, gente, aí se eu pegasse o 4, ia dar a mesma coisa. Para x igual a 4, ia dar 16. E para x igual a menos 4, também ia dar 16. E assim por diante. Então, vocês conseguem ver aqui, dá para visualizar nesse gráfico, né? Essa questão que a gente está falando, que para cada x eu vou ter um y. E na função par, se eu pegar valores opostos de x, eu vou ter a mesma imagem, o mesmo y. Tudo bem, gente? Sim. Deu para entender isso? Agora deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui da função. Deixa eu pegar um gráfico da função x ao cubo, né? Então deixa eu copiar essa tabela aqui, deixa eu botar essa tabela mais para cá. Agora vamos copiar a tabela da função x ao cubo. Vou pegar essa tabela aqui. Vou excluir essa coluna. Vou inserir mais 3 coluninhas aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, só menos 2. Opa. Menos 3. Menos 4. Aí a gente tem... Agora vamos lá. Na letra B, tá? Então agora a função é x ao cubo. Então, pergunta a você. Se o x é 2, vai ficar 2 ao cubo, 8. Né? Se o x é 3, 3 ao cubo, 27. Se o x é 4, 4 ao cubo, 64. Agora, quando o expoente é ímpar, né, o cubo de menos 2 dá quanto? Menos 8. O cubo de menos 3... Menos 27. Menos 27. E o cubo de menos 4? Menos 64. Então, como fica esse gráfico? Tá? Então, vamos lá. Deixa eu achar um gráfico aqui para copiar, gente, porque para desenhar isso aqui na mão no computador vai ser complicado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui no Google. Acho que deu a função terceira agora passa pela... Tá, peste. Nossa, aqui achei. Pela imagem. Peguei aqui uma função emprestada que eu peguei lá no Google. Ó, então, o gráfico agora, gente, é esse aqui. Ó, tá vendo? Veja que ele é simétrico em relação à origem. Então, se eu pegar aqui, ó, x igual a 1, a imagem é 1. Aí, se eu pegar menos 1, a imagem é menos 1. Se eu pegar x igual a menos 2, a imagem dá 8. Desculpa, se eu pegar x igual a 2, a imagem é 8. Se eu pegar x igual a menos 2, a imagem vai estar lá embaixo, vai ser menos 8. E assim por diante. Tá? Então, o gráfico vai ser esse aqui. Ó. Esse gráfico ele é simétrico em relação à origem. Bom, então, aqui um gráfico de uma função par, ele é simétrico em relação ao eixo y, e aqui o gráfico de uma função ímpar, e ele é simétrico em relação à origem. Bom, então, um exemplo de cada aí. E aí, gente, ó, aqui nós temos alguns exemplos, né? De funções pares e funções ímpares. Então, por exemplo, a função par, olhando para o gráfico, como que a gente sabe se a função é par ou ímpar, né? Bom, então aqui exemplos de que
a função par, tanto y igual a x ao quadrado como y igual a x à quarta, são simétricas em relação ao eixo y. Aqui, ó, função par, são simétricas em relação ao eixo y. Aqui a função 1 sobre x ao quadrado, por exemplo, um gráfico desse tipo. Já gráficos simétricos em relação à origem, então, ó, y igual a x, y igual a x ao cubo, y igual a x à quinta, né? São funções cujos gráficos são simétricos em relação à origem. Então, são funções ímpares, tá? Tanto aqui quanto aqui. Então, alguns exemplos aí da função par. Então, esses dois aqui na diagonal aqui, ó, são funções pares, gráficos de funções pares, e aqui gráficos de funções ímpares. Bom? Deu para entender, gente, assim, a diferença, olhando aqui no gráfico, quando é função par e quando é função ímpar? O que muda é a questão da simetria. Ô, professor, vai ter, nessa questão da parábola, vai ter, tipo, ela, quando ela fica virada para cima, para baixo, quando não encosta no X, vai ter nesse caso ou não? Veja, o que muda, né, na posição da parábola, né? O que faz mudar são os parâmetros. Então, o Azinho, que é o número que multiplica o x ao quadrado, quando é positivo, a parábola tem concavidade para cima. Quando é negativo, a parábola tem concavidade para baixo, né? Aqui, quando a gente fala em função par e função ímpar, elas sempre passam pela origem, né? Aqui, assim, elas são simétricas em relação a esse eixo ou a esse. Mas se você quiser deslocar a parábola para cima ou para baixo, ou para o lado, é só completar os outros coeficientes, né? Colocar o B e o C. Eles que fazem esse deslocamento. Tá? Bem, tá bom. Lá no livro, gente, aquele livro que eu indiquei para vocês, que tem o link lá no plano de ensino, ele tem os exercícios, depois vocês podem dar uma olhada naquele primeiro livro, ele traz lá os exercícios de função par, função ímpar, função linear, aí vocês podem pegar para treinar depois. Ok? Bom, então aqui a gente encerra essa aula de hoje. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, eu só vou fazer a chamada, gente. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E vou só fazer um print aqui para eu poder registrar a presença de vocês. Pronto, gente, eu já consegui capturar aqui. Depois eu registrar a chamada. Então, gente, a gente vai encerrar por aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí, alguma questão? Deixa eu parar a gravação. O senhor vai colocar